Olá para vocês, espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso trabalho, vamos falar da nossa PNP 2. E o tema é método axiomático e demonstrações. Essa já vai ser uma PNP em que eu vou falar das coisas com um pouco mais de cuidado que na última, porque aqui a gente já vai estar pisando em terreno mais matemático, em ideias mais nossas e que são mais importantes, mas ainda assim a gente ainda está muito na teoria, a prática vai surgindo conforme a gente for trabalhando aí nas APNPs. Porém, os dois pontos que a gente vai falar hoje são dois pontos muito importantes. O primeiro é o método axiomático, que é o método que a gente usa para fazer matemática, e o segundo são as demonstrações. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Então, assim, primeiramente a gente tem que entender o que é o método axiomático, né? E aí tem uma definição que eu peguei do livro que texto que a gente vai, que eu vou ler com vocês, que diz o seguinte: uma das coisas que distingue a matemática das demais ciências naturais é o fato de que um tema de matemática é discutido utilizando-se a lógica pura, e, por conta disso, uma proposição em matemática, uma vez comprovada, a sua veracidade é aceita como verdade irrefutável e permanecerá assim através dos séculos. Então, isso resume bem o que diferencia a matemática de outras ciências. Então, por exemplo, você compara com a química, com a física, falando aqui de ciências naturais, né? Alguns conceitos eles podem ser aprimorados e modificados. No caso da matemática, não. Se a gente seguir o método, cada conceito novo que a gente cria, ele vai simplesmente sendo acumulado na matemática que a gente tem. E como é que a gente organiza essa acumulação de conceitos? Né? Através do método, que é o que a gente chama de método axiomático. Então, para entender o que é o método axiomático, a gente tem que entender o que são os axiomas. Os axiomas, eles vão ser verdades que a gente aceita sem comprovação, são as nossas verdades absolutas. E a gente pode aceitar esses axiomas como verdades ou porque a gente considera que eles sejam óbvios, ou porque a gente precisa desses axiomas. É claro que quando a gente vai querer montar uma teoria matemática, a gente vai escolher os nossos axiomas, o que a gente sempre tenta? A gente sempre tenta pegar o menor número de axiomas possível. Por quê? Porque se você for acrescentando muito axioma, a chance de você chegar a uma contradição é muito grande e a sua teoria ela vai ficando menos organizada. Então, assim, mesmo às vezes uma teoria matemática, a gente tenta às vezes desenvolver a mesma teoria através de um conjunto menor de axiomas. Existem alguns paralelos que a gente faz. Então, por exemplo, no último vídeo, quando a gente estava falando da lógica clássica, a gente tinha lá os princípios que foram fundadores da lógica clássica. Então a gente pode considerar que esses princípios eles são os axiomas da lógica de Aristóteles. Um outro exemplo clássico que a gente sabe muito bem e está para vocês como um aprofundamento são os 5 postulados de Euclides, que são os 5 axiomas ou postulados, a gente vai usar aqui como sinônimos, que fundamentam toda a geometria plana. E um exemplo que a gente vai aprofundar um pouco mais daqui a pouco, que são os 3 axiomas de Peano, que formam o conjunto dos números naturais, e na verdade eles vão ser a base de toda a análise real. Então aí, partindo desses 3 exemplos, coloquei aí os nossos 3 amiguinhos, o Aristóteles, o Euclides e o Peano, que são os organizadores de axiomas de 3 coisas diferentes. É claro que a lógica ela vai além da matemática, mas a gente está pensando aqui no escopo, então a gente pode fazer essa analogia. E o que vai ser a demonstração, né? Que é a ferramenta de trabalho do matemático, né? O que a gente vai usar, né? A gente vai usar a lógica clássica, a gente pode trocar a lógica, mas vamos ficar aqui na lógica clássica. A gente vai ter a teoria de conjuntos e os axiomas. Então imagina que eu estou querendo pensar em, por exemplo, construir o conjunto dos números naturais. Para construir o conjunto dos números naturais, como o Peano construiu, eu vou pegar a lógica, eu vou pegar a teoria de conjuntos, eu vou pegar os axiomas de Peano. Ou então, por exemplo, né, eu posso pegar a lógica, posso pegar alguns axiomas para construir a própria teoria de conjuntos. Mas, na verdade, vão ser as ferramentas que a gente vai usar para avaliar uma proposição. Então, como isso funciona? Eu vou observar os meus axiomas e, a partir da observação dos meus axiomas, eu vou enunciar proposições, eu vou criar proposições. E, através da teoria de conjuntos e da lógica clássica, eu vou tentar verificar se essa minha proposição ela é verdadeira ou falsa. Essa verificação, quando eu verifico que essa proposição ela é verdadeira, eu digo que isso é demonstrar. Então, a minha demonstração ela pode ser entendida assim. E uma coisa que é importante também a gente ter em mente é que, a partir do momento em que eu demonstro uma determinada proposição,
ela passa a fazer parte daquela teoria. Então, a partir do momento que eu demonstro uma proposição, aquilo passa a ser uma verdade matemática. Então, passa a inchar cada vez mais e mais. E com novas proposições, novos teoremas, eu vou criando e assim eu vou desenvolvendo a minha teoria matemática. E é claro que uma determinada proposição ela pode ser verdadeira ou falsa dependendo dos axiomas que eu escolho. Eu também não vou me aprofundar muito nisso, mas vale a pena entender que os axiomas eles são como fossem a regra do meu jogo. E a partir daquela regra eu vou construindo as conclusões, eu vou chegando às conclusões. E cada proposição que eu demonstro, ela inicialmente ela é uma hipótese e a partir do momento que eu demonstro ela vai se tornando um teorema, tá? Fiz um pequeno corte porque tinha um probleminha no slide. E como é que funciona a ideia, né? Cada proposição que eu enuncio, eu vou chamar ela de tese. E quando eu consigo demonstrar essa proposição, ela passa a ser um teorema. É claro que, se eu acho que ela não é tão importante, tem uma classificação. Posso chamar ela de corolário, por aí vai. Mas, na essência, a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado de que eu enuncio uma tese e eu demonstro essa tese até ela se tornar um teorema. Então, assim, para ilustrar esse conceito, eu vou reivindicar aí os axiomas de Peano. Então, assim, eu falei que eram 3, mas aqui são 4. É porque na hora de enunciar matematicamente, a gente consegue aglutinar 2. Mas aqui eu estou querendo fazer uma apresentação um pouco mais em linguagem coloquial, então eu deixei como se fossem 4, mas na hora de enunciar matematicamente a gente pode resumir isso em 3. Então, quais são os axiomas de Peano, né, para a construção dos números naturais? O primeiro é: todo número natural possui um sucessor, e também, que é também um número natural. Então, quem é o sucessor do 1? O 2. Quem é o sucessor do 3? O 4. Quem é o sucessor do 10? O 11. Todo número natural ele possui um sucessor. Números naturais que possuem o mesmo sucessor são iguais. Isso é importante. Se os dois números têm o mesmo sucessor, então eles são o mesmo número natural. Existe um único número natural, dito o 1. Pode ser o 0? Pode, mas aí depende de como você quer definir. Se você gosta de análise, você define os números naturais começando do 1. Se você gosta de álgebra, você define os números naturais começando do 0. Aqui a gente vai definir começando do 1. E esse 1 ele não é sucessor de nenhum outro. O outro axioma de Peano que está faltando é o princípio de indução finita, que vai ser uma APNP nossa. Então, assim, agora eu não estou tão preocupado em falar sobre ele. E aí, qual é a ilustração que a gente vai fazer, né? Vamos pensar aqui, então, por exemplo, né? Eu vou olhar para esses axiomas e eu vou chegar a alguma conclusão. Então, por exemplo, eu posso dizer que meu conjunto de números naturais, né, como a gente já está meio que acostumado, é o N. Então, assim, eu vou fazer, não vai ser exatamente uma demonstração, mas vai ser uma ilustração do que seria uma demonstração. Então, inicialmente, eu tenho que propor uma tese. Então, assim, eu olho, eu penso, e eu chego à conclusão que o que para mim é interessante? Beleza, então, assim, partindo desses axiomas, eu acho que eu consigo concluir que N possui infinitos elementos. Então, essa aí seria a minha tese. Por quê? Da onde ela surgiu? Da observação dos axiomas. Então eu percebo, todo tem sucessor. Então, vou pegando o sucessor do sucessor do sucessor do sucessor do sucessor, isso vai fazer com que eu tenha infinitos elementos. E é exatamente assim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a lógica para poder demonstrar essa minha tese. Eu não vou fazer a demonstração mais precisa do mundo, mas eu vou fazer um exemplo de demonstração. E assim, né, quando a gente pega lá na lógica, a gente tem lá o princípio que diz que uma coisa ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse conjunto ele possui infinitos elementos. Se eu conseguir mostrar que esse conjunto ele não pode ser finito, por consequência, ele vai ser infinito. O que eu vou fazer aqui é uma técnica de demonstração que a gente chama de demonstração por absurdo. E que a gente vai ver com mais calma depois. Mas, na verdade, assim, vamos lá. Eu posso pensar o seguinte: se esse meu conjunto ele é finito, então possui
um maior elemento. Concorda comigo? Eu ainda não defini formalmente o que é maior, mas a gente vamos partir do intuitivo, tá? Isso aqui é só uma ilustração. Então, possui um maior elemento. Porém, pelo axioma 1, este possui sucessor. Logo, não pode ser o maior elemento. Então pronto, né? Acabou, né? Essa seria a minha demonstração. Porque assim, se eu suponho que esse conjunto ele é finito, então ele tem que ter um maior elemento. Só que esse maior elemento tem um sucessor, que é maior do que ele. Apesar de a gente não ter formalizado isso ainda, a gente releva, é só para ilustrar. Então, ele não pode ter um maior elemento. Se ele não pode ter um maior elemento, ele não pode ser infinito. Por consequência, ele vai ser um conjunto infinito. E aí, quando a gente termina uma demonstração, a gente coloca aqui um quadradinho. Então, assim, esse é o exemplo, ele não está mais preciso. Eu coloquei ali uma aula facultativa do professor Elon para vocês, que ele faz isso de maneira precisa, então vocês podem observar. Mas até aqui eu quero ilustrar a ideia de que eu observo os axiomas, eu enuncio uma tese, eu demonstro uma tese. E agora essa tese ela é um teorema, e enquanto teorema, ela faz parte agora da teoria do conjunto dos números naturais. Beleza? Então, assim, eu imagino que tenha ilustrado e a gente vai terminar esse vídeo por aqui, porque eu acho que isso já é bastante informação. Parece pouco, mas na verdade não é. Isso é bastante informação, então eu quero que vocês reflitam e que vocês façam a tarefa. E para terminar esse vídeo, a gente sempre tem uma frase, e a frase de hoje é a frase do nosso querido personagem, querido para muitos de nós, o Naruto, que ele dizia o quê? Eu nunca volto atrás na minha palavra, esse é o meu jeito ninja. E com essa bela frase, eu termino essa PNP de hoje. Desejo a todos um excelente dia, um excelente momento e valeu, até a próxima APNP.